Prepare-se para uma jornada aterrorizante pelos cantos mais sombrios da realidade. Neste vídeo, exploramos casos reais de terror, histórias macabras que aconteceram de verdade, trazendo relatos assustadores que vão te deixar sem dormir. Se você busca por relatos assustadores reais, experiências paranormais reais ou casos de terror reais, este é o lugar certo. Mergulhe em histórias que desafiam a lógica e o sobrenatural, onde o terror se manifesta em sua forma mais crua e perturbadora. Investigamos casos como o Poltergeist de Enfield, um dos fenômenos paranormais mais documentados da história, onde a jovem Jeanette Hodgson foi o centro de eventos inexplicáveis que aterrorizaram uma família inteira. Descubra os detalhes macabros por trás do massacre da família Lawson, um crime brutal que chocou a nação e deixou um rastro de mistério e terror. E explore os corredores sombrios do Hotel Cecil, onde o desaparecimento e morte de Eliza Lam alimentaram teorias sobre fantasmas e mistérios não resolvidos. Capítulo 1. O Poltergeist de Enfield. A pequena casa no número 284 da Green Street, em Enfield, Inglaterra, parecia uma residência comum. Mas, em 1977, essa fachada pacífica se despedaçou, revelando um pesadelo que assombraria a família Hodgson e intrigaria o mundo. Peggy Hodgson, mãe solteira de 4 filhos, começou a notar fenômenos estranhos, batidas inexplicáveis, móveis se movendo sozinhos e vozes sussurradas que pareciam vir das paredes. No início, Peggy tentou racionalizar os eventos, atribuindo-os à imaginação fértil das crianças. No entanto, quando objetos começaram a levitar e a filha de 11 anos, Jeanette, começou a falar com uma voz gutural e masculina, ela percebeu que algo muito mais sinistro estava acontecendo. Era como se um espírito maligno tivesse se apossado da minha filha, relatou Peggy em entrevistas posteriores. Os móveis se moviam sozinhos, as gavetas se abriam e fechavam com força, e Jeanette levitava no ar. A notícia dos eventos se espalhou rapidamente, atraindo a atenção de investigadores paranormais como Maurice Grosse e Guy Leon Playfair. Eles registraram centenas de eventos, alguns com gravações e fotos, que desafiaram a lógica e a ciência. Jeanette era o epicentro da atividade poltergeist, e sua voz, quando possuída, era aterrorizante. Meu nome é Bill, a voz dizia, através de Jeanette. Eu morri nesta casa. O caso do poltergeist de Enfield dividiu opiniões. Céticos argumentaram que os eventos eram fraudes, enquanto crentes apontavam para a quantidade de evidências e a falta de explicações racionais. A mídia sensacionalista explorou o caso, criando um frenesi em torno da família Hodgson. Mas, para Peggy e seus filhos, o terror era real. Eles viviam em constante medo, sem saber quando o próximo evento paranormal ocorreria. A casa, que antes era um lar, se transformou em um palco de horrores. O caso do Poltergeist de Enfield permanece um dos mais famosos e controversos da história paranormal. Até hoje, investigadores e entusiastas do terror debatem a autenticidade dos eventos, buscando respostas para o que realmente aconteceu na Green Street. E enquanto o Poltergeist de Enfield deixava um rastro de mistério e medo na Inglaterra, outro caso, do outro lado do Atlântico, chocaria a América com uma brutalidade inimaginável. Em 1929, na Carolina do Norte, um crime hediondo mancharia a história da pequena cidade de Germantown. O massacre da família Lawson. Capítulo 2. O massacre da família Lawson. Na manhã de Natal de 1929, a pequena cidade de Germantown, na Carolina do Norte, foi palco de um crime que abalaria a comunidade e deixaria um legado de mistério e terror. Charlie Lawson, um fazendeiro de 43 anos, assassinou brutalmente sua esposa, Fanny, e 6 de seus 7 filhos. O dia começou como qualquer outro Natal, com a família reunida para celebrar. Mas, por volta das 15 horas, Charlie começou a atacar. Ele atirou em Fanny enquanto ela caminhava com um dos filhos, e depois perseguiu e matou os outros filhos, um por um. Os corpos foram encontrados espalhados pela propriedade, um cenário de horror que chocou até os investigadores mais experientes. Após o massacre, Charlie caminhou alguns quilômetros até uma área arborizada, onde seu corpo foi encontrado com um rifle ao lado,
a arma usada para matar sua família. A única sobrevivente foi o filho mais velho, Arthur, que estava fora de casa no momento do massacre. As motivações de Charlie Lawson para cometer um crime tão hediondo permanecem um mistério. Não havia histórico de violência doméstica na família, e Charlie era considerado um homem calmo e trabalhador. Alguns especularam que ele sofria de algum tipo de transtorno mental, enquanto outros sugeriram que ele estava sob a influência de álcool ou drogas. O caso do massacre da família Lawson inspirou músicas, livros e até um filme, e o local do crime se tornou um ponto de interesse para investigadores de crimes reais e entusiastas do terror. A casa da família Lawson foi demolida, mas o terreno ainda atrai visitantes curiosos em busca de respostas para um dos crimes mais brutais da história americana. A busca por respostas continua até hoje, e o mistério do massacre da família Lawson permanece, um lembrete sombrio de que o terror pode se esconder nos lugares mais inesperados. E enquanto o massacre da família Lawson deixava um rastro de sangue e mistério na Carolina do Norte, outro caso, décadas depois, aterrorizaria um dos hotéis mais famosos de Los Angeles, o Hotel Cecil. O desaparecimento e morte de Elisa Lam, em 2013, se tornaria um dos mistérios mais perturbadores da era da internet, alimentando teorias sobre fantasmas, possessões e conspirações. Ótimo, pode continuar. Com certeza, vamos continuar com o terceiro capítulo. Capítulo 3. O fantasma do Hotel Cecil. O Hotel Cecil, localizado no coração de Los Angeles, tem uma história sombria que remonta à década de 1920. Ao longo dos anos, o hotel foi palco de assassinatos e outros eventos trágicos, ganhando a reputação de ser um dos locais mais assombrados da cidade. Mas, em 2013, um caso em particular chamou a atenção do mundo: o desaparecimento e morte de Elisa Lam. Elisa, uma turista canadense de 21 anos, estava hospedada no Hotel Cecil quando desapareceu misteriosamente. Seu corpo foi encontrado semanas depois, na caixa d'água do hotel, após hóspedes reclamarem do gosto e da cor da água. O caso se tornou um fenômeno da internet, com milhares de pessoas tentando desvendar o mistério por trás da morte de Elisa. Um dos elementos mais perturbadores do caso foi o vídeo de vigilância do elevador do hotel, divulgado pela polícia. Nas imagens, Elisa é vista agindo de forma estranha, apertando repetidamente os botões do elevador e olhando para fora, como se estivesse tentando escapar de algo ou alguém. O vídeo viralizou, alimentando teorias sobre possessão demoníaca, jogos perigosos e até mesmo conspirações governamentais. A autópsia de Elisa não encontrou sinais de trauma físico, e a causa da morte foi determinada como afogamento acidental. No entanto, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Como Elisa conseguiu entrar na caixa d'água, que era de difícil acesso e exigia o uso de uma escada? Por que ela estava agindo de forma tão estranha no elevador? E o que aconteceu com ela nos dias que antecederam sua morte? O caso de Elisa Lam inspirou documentários, séries e inúmeras teorias da conspiração. O Hotel Cecil, que já era conhecido por sua história sombria, se tornou um ponto de interesse para turistas e investigadores paranormais. Muitos acreditam que o espírito de Elisa ainda assombra os corredores do hotel, buscando respostas para sua morte misteriosa. O mistério da morte de Elisa Lam permanece sem solução, um lembrete perturbador de que o terror pode se manifestar nos lugares mais inesperados, até mesmo em um hotel movimentado no centro de Los Angeles. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelos cantos mais sombrios da realidade. Os casos que exploramos hoje nos mostram que o terror pode ser mais real do que imaginamos. A linha entre o real e o sobrenatural é tênue, e as histórias que contamos são apenas a ponta do iceberg. Qual destes casos te assustou mais? Deixe seu comentário e compartilhe suas próprias experiências de terror real. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias macabras.